A paz do Senhor Jesus, venho aqui mais uma vez testemunhar da graça do Senhor na minha vida. E quero começar aqui com a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias 9, a partir do verso 23, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Ô Papai do Céu, muito obrigada, Papai do Céu. Eu consagro esse vídeo ao Senhor, que ele venha edificar as almas que assistirem, Papai do Céu, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas possam ter mudança de vida e que sirva como uma reflexão, Senhor, para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Quero aqui contar um fato que aconteceu sobre o meu filho, Vitor Cauã. É um rapaz que hoje já está homem feito, eu criei desde bebê, filho do meu filho mais velho. O nome dele é Victor Cauã. Isso não vai constranger ele, porque ele sabe que o que eu vou dizer aqui é pura verdade, que eu vou falar para edificação da alma daquelas pessoas que precisam ouvir isso. Eu estava assisti um vídeo da doutora Andrea Velmont, que ela falou uma coisa muito interessante. Aquela mulher tem sido usada por Deus, e ela falou uma frase que realmente serve de mudança para a vida das pessoas, que ela disse que uma pessoa tinha falado para ela que nós devemos ter duas coisas na vida, que é plumo e rumo. E o meu plumo é o Espírito Santo, e o meu rumo, o meu foco, o meu objetivo é morar no céu de glória. E eu não quero ir sozinha, eu quero que as pessoas também venham, né, para Cristo, venham se arrepender e venham mudar de vida. E esse testemunho é para isso, gente, é para edificação da alma daqueles que muitas das vezes a gente até sabe, mas termina pecando, como foi o meu caso. Eu tenho o meu filho, que hoje tem 22 anos, eu criei desde bebê, é filho do meu filho mais velho. E eu criei esse menino com todo carinho e amor, e confesso que eu pequei em relação a procurar dar tudo para ele, fazer tudo, porque é como a própria Andrea mesmo fala, que ela é psicanalista, né? Ela é psicanalista, e ela disse que você não pode dar tudo para os filhos, porque se você não dá tudo para os filhos, se você der tudo para eles não vão sentir falta de nada, então eles não vão correr atrás de lutar, de estudar, de fazer as coisas na vida. E isso é uma grande verdade. Por isso eu quero contar esse testemunho aqui, gente. Eu dei em 2023, em junho de 2023, eu dei uma moto para ele. Ele fez 18 anos, aí dei a carteira de presente para ele e dei uma moto para ele em 2023, junho de 2023, uma Phase 150. E ele ficou com essa moto e ele andou caindo algumas vezes, queria correr muito e aí andou caindo nessa moto, mas eu estava esperando um dinheiro aí, que eu sou policial civil lá de Roraima. Quem não sabe, eu sou policial civil lá de Roraima, sou escrivã de polícia. E eu estava esperando o dinheiro sair, e saiu esse dinheiro, o meu enquadramento, e eu resolvi dar um presente para o meu filho. E eu perguntei dele se ele queria um carro novo ou uma moto. E ele disse que tinha orado e estava pedindo do Senhor uma moto, que o sonho dele era ter uma MT-07. E aí eu fiquei perguntando do Senhor, e aí já viu, né? A gente é mãe, já tô velha, criei esse menino, meus filhos já depois de tudo adulto, e aí eu digo, eu vou dar para ele essa moto. Sou crente, gente, e eu não vigiei. A palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar. Vigiar e orar, para não cair em tentação. Eu sabia que ele já tinha caído algumas vezes na moto menor, uma moto 150.
Mas aí ele terminou me convencendo e eu comprei uma moto para ele, uma Phase MT, uma Phase não, uma MT-07. Uma moto grande. Quem sabe, conhece moto, sabe que é uma moto muito potente, é uma moto grande. E eu fiz um consórcio e na mesma hora, no outro dia, os 3 dias depois do consórcio, fui lá, dei o lance e tirei a moto. Eu dei um lance de R$ 32.000 e tirei a moto para ele. Aí, gente, ele que disse que tinha orado, pedido do Senhor para dar essa moto para ele, poucos meses ele se desviou dos caminhos do Senhor. E aí eu fui orar mais por ele, porque eu via esse rapaz voar nessa moto para cima e para baixo. Se juntou com um grupo de motoqueiros e voava nessa moto, só sabia era das notícias. E eu fiquei muito triste. Tentei tirar a moto dele, tentei vender a moto, mas aí ele não aceitava de jeito nenhum, e aí não tive condições de tirar a moto dele. E eu comprei esse sítio que eu estou agora aqui gravando esse vídeo. Eu com os meus 2 outros filhos, o pai dele e o outro que mora na França, se juntamos e compramos esse sítio. E quando eu comprei o sítio, eu deixei de pagar o resto das parcelas, porque eu dei 32.000 de lance e para pagar o resto, só faltava 17 parcelas para terminar de pagar. E eu vi ele naquela angústia ali, naquela moto, naquele grupo de motoqueiro que eu não concordava, e resolvi deixar de pagar. Eu digo, porque se eu deixar de pagar, essa moto vai ser presa. E foi, de fato. Ele se relacionou com uma menina que tinha um relacionamento muito tóxico com ela, que quase acabou com a vida dele. E eu mesmo orando, jejuando, clamando por ele, e ele nesse grupo de motoqueiro com essa menina. Graças a Deus, em agosto de 2025, ano passado, ele terminou o namoro com ela. Graças a Deus, antes de fazer um ano, que fazia um ano em dezembro, ele terminou o namoro com ela. E aí eu sugeri para ele, vai meu filho, esparecer. A empresa que ele estava trabalhando, ele fechou e aí ele ficou desempregado. Eu digo, dá uns dias aí sem trabalhar para arrumar outro emprego e vai lá no Pará, lá em Salinópolis, aí dá uma visita lá a tuas primas, que as 2 meninas, filha do meu filho que morreu, moram lá em Salinópolis. E aí ele é bom mesmo, mãe. Pegou o dinheiro que ele tinha, o resto do dinheiro que ele tinha e veio para cá para o sítio, passou uns dias aqui e foi daqui de moto para o Pará. E quando chegou eu até tenho um vídeo gravado com esse testemunho, é outro departamento. Quando chegou em Paragominas, ele sofreu um acidente de moto. Eu tive que ir daqui para lá e levei a moto para Salinópolis, lá para a casa da minha nora, e mandei consertar a moto. Consertaram a moto. E ele tem um irmão que mora lá em Belém e o irmão dele resolveu ir lá para Salinópolis, passaram uns dias lá. E eu passei 10 dias e vim para cá, para o Tocantins. Quando eu cheguei aqui, nas minhas orações, conversando com o Senhor disse que ele tinha desviado de novo. Por quê? Porque quando ele sofreu o acidente, a pessoa que socorreu ele era crente, e aí, conversando com ela, eu disse para ele está desviado, ajuda ele aí, e ele se reconciliou. Só que quando ele foi para lá, enquanto eu estava lá em Salinópolis, ele estava bem. Foi só eu vim para cá, para Tocantins, e ele ficou lá uns dias, e ele foi beber e foi fumar. Depois eu soube disso, que ele tinha desviado de novo. Mas o Senhor me falava, e eu conversava com ele, mas ele não dizia nada. Aí ele disse assim para mim, em outubro, ele disse assim, mãe, eu fui abordado na rua, os policiais me abordaram e disse que tem uma restrição nessa moto. Eu disse, tem. Aí ele, como assim, mãe? Eu digo, eu deixei de pagar as parcelas dela. Dos R$ 32.000 que eu paguei, que eu dei de lance, eu fiquei pagando as parcelas. E aí eu deixei de pagar. Aí ele, mas mãe, aí eu digo,
É desse jeito aí. Aí passou uma semana, ele me ligou, desesperado, dizendo: mãe, prenderam a moto. Aí eu disse: já era esperado. Prenderam a moto, não tem outro jeito. E eu sei que ele ficou muito triste, chorou muito, mas, gente, o que eu quero dizer a respeito disso é que eu, vendo que ele não ia vender essa moto, não abria mão dessa moto de jeito nenhum, a única forma que eu tive dele deixar aquele grupo e dele não morrer, ele já tinha sofrido um acidente horrível. E Deus deu livramento para ele. Eu tenho um vídeo gravado aí do testemunho. E ele só voava naquela moto. Aí eu tive que escolher. Eu perdi, gente. Perdi 43 mil reais. Eu perdi, mas eu quero dizer para vocês que valeu a pena. Por quê? Porque foi a única maneira que eu encontrei dele não morrer naquela moto. Ele voava naquela moto a mais de 200 por hora. E eu conversava com ele, explicava para ele, dava conselho, mas ele não ouvia. Ele estava tão obcecado. E depois eu conversando com ele, ele até disse: mãe, realmente, eu sei que eu estava muito soberbo, eu não estava ouvindo, eu não estava ouvindo os seus conselhos. Mas, graças a Deus, Deus seja louvado. Porque ele, quando voltou, ficou muito triste. Até hoje ele é triste ainda por causa dessa moto. Só, gente, que eu sei que Deus está trabalhando na vida dele. Eu sei, e eu digo isso para as pessoas mais próximas de mim, as pessoas que me conhecem sabem disso, que eu disse: olha, valeu a pena. Eu perdi 43 mil reais, perdi por quê? Porque a justiça mandou confiscar a moto, né? Porque estava para me obrigar a pagar o restante. Faltava 17 mil reais, gente, para terminar de pagar. Mas aí eu fiquei pensando: ela já está presa, eu não vou lá. Eu poderia assinar uma procuração para ele e mandar para ele retirar a moto lá. Pagava, né, as parcelas atrasadas e ele retirar a moto. Faltava pouquinha coisa para terminar de pagar, porque a moto foi 53 mil reais. Mas eu preferi perder esse dinheiro, tá lá, para leiloar lá em Salinópolis, do que deixar ver o meu filho todo quebrado por conta de voar em cima daquela moto. E tem valido a pena, porque eu tenho orado, tenho apresentado o Senhor. Ele está trabalhando numa farmácia Pague Menos, lá em Palmas. E foi uma forma de ter uma reflexão. Hoje ele namora com uma moça muito de boa índole, uma moça muito maravilhosa. E estão fazendo planos aí para casar. Não sei se vão casar, mas Deus é quem sabe. Mas era isso que eu queria testemunhar para vocês, gente. Eu perdi 43 mil reais, mas o meu filho está inteiro. Acidente acontece? Acontece. Mas é diferente das pessoas ficar, de você. Eu não vigiei, eu sabia que ele tinha caído algumas vezes na outra moto pequena de 150. Imagine uma moto grande, gente. Uma moto 600 cilindradas, 700, sei lá quantas cilindradas. Ou a pessoa voar em cima dessa moto para lá e para cá. E eu louvo a Deus. Olha, você que tem filho, tem filha, vigia. A gente, mesmo sendo crente, a gente peca por amor, achando que está fazendo bem. Mas aí a gente termina fazendo as coisas erradas, como no caso desse que aconteceu com o meu filho. Gente, a gente tem que vigiar. Se ele já tinha caído outras vezes na moto menor, e como que ele ia ter uma moto veloz daquela? Mas o Senhor é um Deus bom, um Deus que nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros. E eu corrigi o meu erro. Eu já pedi perdão do Senhor, conversei com ele. E hoje eu estou aqui no sítio, para a glória de Deus, eu estou aqui no sítio. Tem sido uma bênção, tenho me consagrado, tenho me separado para o Senhor. E não me arrependo de ter feito isso, porque mais na frente ele vai me agradecer. Já não me agradeceu diretamente, mas reconheceu que realmente estava muito cheio de si. E aí, agora ele está numa moto, voltou para a moto pequena. Eu tinha dado a moto pequena quando eu comprei a grande para ele, eu tinha dado para minha nora, a esposa do pai dele.
Mas aí a gente aqui no sítio, ela disse que não precisava dar as duas, emprestou para ele de início, para ele trabalhar. Aí depois deu para ele, não, pode ficar com a moto. Aí, graças a Deus, ele está com essa moto menor. E eu creio, em nome de Jesus, que ele em breve vai reconciliar, porque ele agora está vendo a realidade, a mudança, aquelas amizades, acabou tudo, não tem mais aquelas amizades, porque não está mais numa moto potente, numa moto grande, que era a pessoa que... As pessoas... Só quando a pessoa está fazendo coisas erradas, graças a Deus ele não virou viciado, graças a Deus mas chegou a beber, bebida alcoólica na moto, cair, meu Deus, e graças a Deus, louvo a Deus pela vida do meu filho, porque agora ele está bem, graças a Deus. E eu creio que em breve ele vai ainda não se reconciliou, mas ele vai se reconciliar, eu creio. Para a glória de Deus, eu estou testemunhando esse fato aqui. E a doutora Andréia Velmon, ela tem ajudado muita gente. Eu recomendo que você assista os vídeos dela. Ela é uma excelente psicanalista e dá uns conselhos muito bons. Louvado seja Deus, que eu também procuro ajudar as pessoas, são através... Vamos usar a internet, né? Se a internet está aí sendo usada para muita coisa ruim, vamos usar ela para o bem, para testemunhar. Errou, mas conserte o erro enquanto dá tempo. Eu sei que conheço algumas pessoas que também cometeram o mesmo erro que eu, de dar a moto para um jovem que está aí sem maturidade, e aí correr demais, voar para lá e para cá e morrer. Pelo menos o meu ainda tá vivo para a glória de Deus e não vai morrer agora, porque eu creio que ele vai se reconciliar. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, dividir com vocês esse testemunho. Não dê tudo nas mãos. Deixa, e aí ele disse que vai comprar uma moto nova. Eu vou comprar outra moto para mim. Eu digo, sim, agora você vai comprar a sua moto, outra moto grande, mas você vai trabalhar para isso. E como o salário hoje em dia é 1.800, R$ 2.000, quem compra uma moto grande dessa com um salário desse? Difícil, né? Mas Deus seja louvado. Vocês me perdoem eu falar. É real, é realidade, é isso mesmo. E era isso. Que o Espírito Santo de Deus venha convencer vocês de quem estiver cometendo o mesmo erro com os filhos. Não dê tudo para os filhos. Não dê tudo não de mão beijada. Procura aprender. Procura controlar. Não dá tudo. Louvado seja Deus, porque serviu de lição para mim. E eu agradeço a cada um que vai assistir esse vídeo e que ele venha ser útil para a sua vida. Pai do Senhor Jesus.